Tá, então eu fiz um vídeo e esse vai ser um vídeo duplo. Aquele deu 30 minutos, ficou bem carregadão, bem fora da casinha mesmo, porque é um pouco disso. E esse vídeo é um pouco para falar sobre rumos do canal nesse tempo. O rumo saiu meio estranho aí, tá meio estranho mesmo. E por enquanto a gente chega aí nesse ponto. É difícil setar uma linha tão certeira assim, sendo que muitas coisas ainda estão num período meio nebuloso. A gente acabou de fazer alguns movimentos que desbloquearam muitas energias que ainda estão descompensadas, mas com o tempo a gente vai aprendendo a equilibrar, harmonizar esse campo um pouco melhor. Enfim, destravou muita coisa, desbloqueou, abriu caminho, tá caminho aberto. Se faltava alguma coisa, ó, caminho aberto. Entendeu? Caminhos abertos. Ponto. Caminhos fechados lá atrás também, amarrado com 2 nó, no mínimo. Fechado, trancado, lacrado. O que era de ficar, ficou. Ponto. O que é de ir, chegar, está para vir chegar. Ponto. De nada. E vamos que vamos. Canal Move Montes, movimentando montes. Sempre avante, cocriando horizontes, elevando gigantes, movimentando montes. Aqui hoje, primeira segunda-feira de março de 2026. Guerra no Irã. Uns negócios meio estranhos rodando no mundo. Um pouquinho de coisa feia, né? Eu avisei que ia dar treta. Eu avisei. Fiquei avisando. Vocês não escutam, não prestam atenção, muita gente ainda, né? Mas tá tudo bem. A gente faz o que tá dentro da nossa capacidade, dentro das nossas possibilidades. Então, agora estamos quase resolvendo essa base. No outro vídeo eu não consegui resolver nem a base do cubo, né? Visto tanto de pensamento que tava aqui no campo. Pensamento, sentimento, tem coisa para fazer, responsabilidades, né? Responsabilidades. Ai. Às vezes é meio chanfrento, chato, zanhento o adultar, mas faz parte também. A gente pede pelas coisas, né? Tem que dar um jeito de honrar. Tá tudo certo. Vamos que vamos. Tá. Moleque. Isto. Aqui. Agora vai. Ih, desconectou aí. Desconectou. É a filtragem. A filtragem, ela serve pra isso também. Quem consegue passar, passa. Quem não passa, não passa. Agora, se vai vir alguma coisa relevante nesse vídeo em específico, vamos descobrir. Nem eu sei. É aquela. Só abrir o canal. O processo é pedagógico. Ele vai ensinando a gente como que a gente deve conduzir a sessão. Essa sessão de canalização, esse download. É um download para mim, mas pode chegar informação que não é só para mim. Faz parte. Agora a gente tá aqui trabalhando com muitas outras forças dentro dessa nossa super rede, essa egrégora, tribo, falange. A partir do momento que a gente consegue se compreender
e entrar em sintonia, a gente tem muito mais capacidade de transformar a nossa realidade. Falo isso, repito isso e vou continuar repetindo por um bom tempo. Então tá, ó, consegui chegar aqui e pra minha sorte ou meu azar, aqui já ficou num ponto razoavelmente interessante. Aí, ó. Talvez seja só o exercício de finalizar. Opa. Pelo visto não. Embaralhei tudo o meu negócio. E foda-se. Foda-se. Então não é o momento para isso. Eu preciso treinar mais. Eu preciso praticar mais. Eu preciso concentrar mais a minha mente. Estudar um pouco mais. Trabalhar um pouco mais. Tá tudo certo. Nós também falha. Nós também cai. Nós também se vulnerabiliza. Nós também deixa o canal de lado. Não por esquecer, mas por não ter as condições e os recursos energéticos, conscienciais, necessários, sociais, muitas vezes. Mas a gente vai fazendo o movimento não para. Não para, não para. O movimento não para e não pode parar. Nas igrejas, nas escolas, nos campos de futebol, no barzinho da esquina, na rua, no hospital. Tem que estar em todo lugar, tem que estar sintonizado, tem que estar em todo lugar, tem que estar sincronizado. Daí a gente entra aqui, ó, em questões assim. A gente acha que tá na Será que nós fala? Será que não corre o risco de ser desplataformado? Enfim. Tamo aí, né? Tamo aí nas atividades, correndo riscos. O que um cara aqui de 29 anos tem pra ameaçar alguma estrutura, né? Então a gente tem aí, a gente já tá começando a falar dos negócios de ordem mundial. A nova ordem mundial. Ou as novas, dependendo do caso. Estamos vendo um negócio meio estranho aí. E eu ouvi falar numa tal de tecnocracia, um negócio meio 1984, com vigilância, com os Big Brother, uns grande irmão meio inteligência artificialico. Ouvi falar de uma tal de teocracia. Pelo nego que veio, até confiei. Sinto que dá pra fazer melhor. Se for uma tecnocracia mais bem estruturada, com participação popular, não for um negócio só de cima para baixo, nem só de baixo para cima, um negócio compartilhado, bons conviveres, aí talvez a gente esteja chegando num ponto mais equilibrado, uma magocracia, onde a gente de fato compreenda que a nossa magia é capaz de transformar a realidade. É possível chegar em concepções mais interessantes. Às vezes tem que quebrar um pouco a lógica. Não só quebrar, mas transformar. Não precisa quebrar. Às vezes dá pra reorientar, girar, transformar, realizar movimentações, arranjos, conjuntos, acordes, acordos, contratos, novas formas, novas fórmulas, novas formatações.
delimitações, limites, territórios, encontrar as cosmovisões, cosmosensações, cosmos coordenações, conscienciologísticas, capazes de chegar num ponto onde a gente consiga se compreender muito além do que a gente está acostumado. Sim, dá trabalho. O transtorno passa, o benefício fica. Assim, vamos construindo, esperançando para que seja dessa forma, ancorando os movimentos para que seja dessa forma, tendo esperança, transformando onde é necessário para que a gente tenha cada vez mais garantias, que a gente consiga chegar num ponto de equilíbrio, um caminho do meio bem gostosinho para muitas gerações, para nós, para quem veio antes, para quem vem depois, sem acabar com tudo, dá, né? Ou será que vai chegar Jesus Cristo 2030 acabando com tudo? Não é bem essa a proposta, né? Ah, os iníquos vão ser destruídos? Que a gente vá diluindo ao longo do processo, né? Tem um caminho até ali que vá destruindo a nossa própria iniquidade, o iníquo dentro da gente. Dá tempo, né? Dá pra transformar essa sociedade num lugar melhor, mais pacífico, mais iluminado, mais harmonioso, mais respeitoso, ético. Embora eu tenha um negócio com a ética, tenho. Tá tudo bem. Cada um vai fazendo os seus processamentos para se ajustar. Nós nos ajustamos. Não precisa chegarem com as parafalcos, com os drones, com as bombas, míssil teleguiado. Não precisa. Bomba atômica, esses negócios aí, deixa pra imaginação de quem já veio antes. Deixa lá naquele campo lá, tá ligado? Não precisa nem ficar, sabe? Tira da mente, não fica cocriando esse tipo de bagaça. Cocria realidade boa. Vai ajudando o próximo a cocriar realidade boa. Parar de ficar se infernizando com visão demoníaca, satânica dos infernos. Não precisa, gente. Eu até não gosto de chamar porque vem umas porcaria de vez em quando. Deixa no passado. Integra no passado. Teve espaço. Teve função. Teve aprendizado. Precisa de mais destruição. Precisa de mais devastação. Não precisa. Dá pra gente chegar num ponto de regeneração, de economia regenerativa, de novas formas de pensar, aproveitar os saberes ancestrais e as tecnologias atuais, modernas e as futuras. Aproveitar a inteligência artificial ao nosso favor enquanto humanidade e das gerações futuras nossas e dos seres que habitarão nessa terra e nas próximas terras. Nos próximos planetas, satélites, sistemas solares. É possível, se não... É um pouco de long-termismo da minha parte. É um pouco de long-termismo arrebentado na força do enraizamento ancestral. Eu venho aqui... né? Não é muita gente que tem ainda essa capacidade de sustentar esses dois aqui. Ou desse daqui. É tudo família minha. Família nossa. Família do meu filho. Teve as coisas ruins. Oxe. Dá pra não ter mais? É possível ser melhor? Menos pior? Cada vez melhor? E eu continuo acreditando
e fazendo os movimentos para garantir que sim. Ponto. O ponto é necessário. O ponto, a pontuação, a exclamação, a interrogação às vezes, a vírgula. Não se esqueça da vírgula. A vírgula é muito importante. O ponto e vírgula são importantes. As pontuações, elas marcam e elas escondem coisas que nem a palavra consegue exprimir. Meio um pouco menos retrogostante do que o último vídeo, sim, mas ainda um tanto verborrágico, sem um nexo completamente conferido, sem uma direção completamente clara. Tá tudo bem, essa aqui é uma parte da nave que nem todo mundo chega, então se você tá chegando aqui, talvez você já tenha condição para entender isso aqui que eu tô falando. Talvez seus processadores aqui já estejam chegando num ponto de saber, tem uns negócios além do que a gente tá acostumado, né? O ser humano, ele tem umas capacidades meio fora da casinha às vezes. E dá pra usar melhor, hein? Depois que você encontra o ponto ali do overclocking, eu ainda tô encontrando de umas partes, assim, outras não. Tem que calibrar. A calibragem que é a chave, a grande chave da calibragem. Aí eu ia falar, né? A calibragem, e vou falar sobre rumos. Preciso falar um pouco sobre rumos, né? Afinal, lancei a flecha aí dizendo que ia mais ou menos nessa direção. Lançou, tá lançado, né? As flechas, rajada de flecha, teleguiada. Acerta, sempre acerta. Então vamos lá. Para onde a gente está indo? Nesse momento, tô fazendo movimentos mais da terra, mais do dinheiro, mais do trabalho, os negócios meio... tem muita desorganização para ser organizada. Estamos fazendo esse movimento, tá chegando gente, tá chegando equipe, tá chegando time, tá chegando parceria. Parceria ainda tá precisando parceirar um pouco mais. Tá precisando parceirar um pouco mais, mas daqui a pouco nós ajunta, nós aguenta. Daqui a pouco nós distribui melhor as cargas. Daqui a pouco a gente consegue chegar mais ou menos numa linha bem certeira de pra onde que a gente tá indo coletivamente. Porque são movimentos individuais, coletivos, coordenados, às vezes meio desincronizados, mas sincronizantemente a gente vai fazendo os movimentos necessários para que a gente chegue em pontos compatíveis. Faça, por mais que a gente vai com umas tolerância, com uns erros, mas daí a gente vai diminuindo essa tolerância, vai cortando os pedaços que não é pra tá, vai transmutando, vai transformando. Daqui a pouco nós harmoniza, suaviza as pontas. Você já parou para estudar ou ver um vídeo de como que você faz para virar uma esfera do avesso? Ou um elástico do avesso? Tem uns processamentos meio matemáticos, uns sistemas meio geométricos. A nossa realidade, ela é bem complexa. Ficar mapeando no quadradinho às vezes não é tão eficiente. Às vezes a gente tem que mapear meio que na fumaça do incenso, no campo do éter, para entender um pouco mais do campo do éter. Olhar na porra da borra do café. E para onde estamos indo? Eis a questão. Boa pergunta. 2030. Ponto. Sempre miramos lá, 2030. 2031 vai ter viagem para Antártica. Se você quiser ir junto, já vai se preparando. Vai se preparando. A Antártica vai estar lá. Espero que nós, enquanto seres humanos, também estejamos lá em 2031,
com condições de ir até a Antártica, olhar a Antártica, ver como está, presenciar, integrar-se. 2030, transicionamento de dinheiro, $1 trilhão ao menos dentro de uma nova economia regenerativa, um ecossistema intercontinental. Como que vai acontecer isso? Não faço alguma ideia eu tenho. Agora, se vai dar mesmo, tamo aí pra ver. Tamo vendo, tamo crendo pra ver e vendo pra crer. A nossa parte a gente segue fazendo. Se é necessário conectar mais, conectamos mais. Muitas coisas já estão conectadas, muitas articulações já estão feitas, estão sendo aceleradas, estão sendo sincronizadas, coordenadas, para que essas coisas aconteçam. Para que lá no dia 1º de fevereiro de 2030 nós possamos ter aquele nosso festival internacional do bem viver, com música, cultura, tecnologia, empreendedorismo e muitos mais frutos bons que a gente tem aqui na nossa humanidade, que a gente tenha lá os nossos monumentos ou ferramentas para ancoramento energético, vibracional da quinta dimensão, do planeta em estado de regeneração, para que ao longo dos próximos 500 ou 1000 anos atinjamos o estado de planeta ditoso, que a gente consiga chegar nesse ponto de passar para a regeneração, da regeneração pro ditoso, pro planeta em nível 1 da humanidade. Vai dar boa, já deu boa. Se for um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, vai dar certo. Importante que a gente faça a nossa parte e não fique correndo atrás do próprio rabo. Tá entendendo? E vamos que vamos. Até lá nós vamos construindo ecossistema de negócio, facilitando processos de cura multigeracional, interligando as religiões, coligando Israel, fazendo os processos para suavizar, para que a gente consiga se entender um pouco mais, mesmo que seja desagradável, mesmo que seja chato, mesmo que seja obscuro às vezes, mesmo que a luz seja muito forte onde a treva tá forte ainda, vai ser meio daquela de morder a língua assim, ó, sabe? Vamos lá, chicote vai cantar, no bom sentido, no melhor deles, tá bom? Ó, e acelere e vamos que vamos. Enquanto isso a gente vai fazendo as pontes, vai criando, vai co-criando, vai fazendo evento, vai aproveitando, vai desfrutando um pouco também, né? Economizando um pouquinho dali, gastando um pouco mais ali, investindo um pouco mais ali, parando de consumir a água doce pra fazer gif de gatinho com IA, videozinho de macaco. Bom, foi cortado aqui pelas interferências tecnológicas, um sinal que era para dar uma segurada. Enfim, vamos fazendo um movimento, fechando a sanga, aproximando a tribo, nossa grande tribo dourada, povo dourado, povo do arco-íris. Vamos se unindo aí, né, gente? Cada um faz sua parte, cada um assume seu assento na nave, aprende a pilotar, aprende a se pilotar, aprende a ativar os cornos, cara. Sair das configuração básica, né, computador? Sai da configuração básica, para de ser NPC, vai virar protagonista da sua vida, da nossa história. Vamos fazer história uma vez da vida direito.
Ou você vai achando que vai cair as coisas do céu. Cai também. E é bom que a gente esteja preparado para lidar com as coisas caindo do céu. E as coisas chegando do céu também. E os seres. Na hora certa, mas já estejamos preparados. Já estejamos preparados. Bom, acho que é isso por enquanto. É uma direção não tão certeira, mas bem certeira. Se a gente apertar um pouco mais, a gente chega lá. Tem que trazer um pouco mais pra terra. Tem um miolo ali que tá meio... Com o tempo a gente vai ajustando. Vai, ó, criando a forma, a estrutura. Vai criando a embalagem. Vai dobrando. Vai dobrando. Às vezes tem que dobrar pra poder esticar, pra poder trançar. Os nexos que a gente vai fazendo, né? Quando a gente tá trabalhando com essa visão coletiva, a gente já começa a poder se desenvolver numa linha mais de visualizações, mentalizações coletivas, enxergar melhor. Cada um tem suas habilidades, como eu sempre falo, tem pessoas que têm umas habilidades um pouco mais além do que as outras, e quando a gente consegue se compartilhar enquanto rede, em ambientes próximos, em imersões, em cursos, vivências, facilitações, em turismos ecológicos, agroecológicos, em cerimônias, em rituais, trabalhos, estudos, a gente consegue se fortalecer em níveis muito fodas, muito mais do que o mastermind que Napoleon Hill pregava. É outra pegada, meu povo, é outra pegada. Mas você está pronto para essas coisas? Se você está pronto, segue o de luz, deixa um curtir, deixa um comentário, vai lá no Instagram, no @movemontes. Fala comigo, vem falar comigo. Se você é daqui da região, bora fazer alguma coisa junto. Bora se encontrar. Acelerar! Tá pronto pra acelerar? Tá na hora de acelerar já? Tem gente que já tá. Será que você vai esperar um pouco mais quando já estiver lá na frente? Né? Será que vale a pena? Ou pega o gás, pega o embalo e vem junto. Aprenda a bater a asa junto. Bom, vamos ficando por aqui. Um maravilhoso beijo de luz, paz, amor e regeneração no fundinho do teu coração. Vamos que vamos. Chapéu na cabeça, mão na enxada e força na botina. Até logo.